Hoje tenho muitos fatos fascinantes para compartilhar com você sobre o intrigante mundo do paganismo. Vamos começar com a verdadeira definição da palavra paganismo? E qual é a relação da Wicca com o paganismo? Além disso, você já imaginou como teria sido se o paganismo fosse mais popularizado? Vamos responder quase todas ou todas as suas perguntas agora. Sente-se confortavelmente, pegue um chá e um chocolate e vamos explorar 101 fatos sobre o paganismo. As pessoas geralmente associam o paganismo ao mal, mas será que são a mesma coisa? Vamos descobrir. Para simplificar, a Wicca é uma tradição de bruxaria pagã, um ramo do paganismo que se concentra na bruxaria contemporânea. No entanto, Wicca e bruxaria não são sinônimos. Embora sejam frequentemente usados de forma intercambiável, existem outras tradições de bruxaria pagã que não são wiccanas, e abordaremos isso mais tarde. Diferentes grupos do paganismo se inspiram em várias culturas, desde sistemas de crença asiáticos até tradições nórdicas, germânicas e anglo-saxãs. O paganismo não é estritamente dogmático, permitindo que os devotos sigam sua própria visão do divino como uma experiência direta e pessoal. Em geral, o paganismo enfatiza a importância de desenvolver laços estreitos com a natureza. Os praticantes expressam sua conexão com a natureza através de ritos que frequentemente ocorrem ao ar livre. A tutela da terra e o ambientalismo são valores importantes no paganismo, onde a igualdade de gênero é predominante e as mulheres têm um papel significativo nas cerimônias, com as deusas sendo de grande importância. Os festivais sazonais são uma ótima maneira de se conectar e celebrar o mundo natural de acordo com o ciclo anual pagão, conhecido como a Roda do Ano, que inclui 8 festivais. Esses festivais são espaçados a cada 6 ou 7 semanas ao longo do ano, dividindo a roda em 8 segmentos. O solstício de inverno e de verão são alguns exemplos desses festivais. Historicamente, o termo paganismo era usado para se referir às pessoas que viviam fora das cidades no Império Romano e não seguiam a fé cristã. Atualmente, o termo paganismo pode ser usado de várias formas, inclusive para descrever pessoas fora das religiões judaica e islâmica. No sentido mais estrito, os pagãos eram aqueles ligados às autênticas religiões da Grécia e Roma antigas, bem como de outras áreas circundantes e territórios mais antigos. Em Wiltshire, Inglaterra, há uma coleção única de monumentos cerimoniais e túmulos que datam da pré-história, onde a espiritualidade centrava-se na afinidade familiar e no apoio aos ancestrais. O paganismo antigo resistiu ao cristianismo em várias regiões, como Islândia, Noruega e Suécia, persistindo até o século X em algumas áreas. Durante o Renascimento, elementos do paganismo, como símbolos e tradições, foram reintroduzidos na arte, música, literatura e ética europeias. Pinturas renascentistas frequentemente incluíam estátuas de deuses pagãos e referências a templos antigos. O neopaganismo moderno tem suas raízes no romantismo do século XIX e em movimentos inspirados por ele, como a Ordem dos Druidas Britânicos. No século XX, o neopaganismo ressurgiu e ganhou popularidade, com formas modernas de budismo e hinduísmo também se tornando mais proeminentes. A pintura Santa Apolônia destrói um ídolo pagão foi criada em 1442 pelo pintor veneziano Giovanni da Alemanha. Na pintura, Santa Apolônia é retratada segurando um martelo e destruindo uma estátua de Baco, o deus romano do vinho e do excesso orgiástico. Muitas obras de arte da época continham símbolos pagãos, incluindo imagens de deuses e deusas. Essas representações pagãs foram comuns até o final da Idade Média, quando a reforma do século XVII começou a enfraquecer o pensamento pagão. O neopaganismo moderno tem suas raízes no romantismo do século XIX e em atividades inspiradas por ele, como a Ordem dos Druidas Britânicos. O interesse nas tradições espirituais antigas das Ilhas Britânicas e da Europa aumentou com o ressurgimento dos druidas no início do século XX.
Entre as décadas de 1930 e 1950, surgiram diversos novos grupos pagãos associados ao nacionalismo extremo, especialmente na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o neopaganismo floresceu em países como os Estados Unidos, Reino Unido e Escandinávia, com o surgimento de grupos significativos, como a Church of All Worlds, Igreja de Todos os Mundos, que se concentra na adoração da deusa Mãe Terra e é o maior movimento pagão. Outros grupos neopagãos surgiram como Farafaria, que baseava-se na religião grega asiática, e The Pagan Way, uma religião da natureza centrada na adoração da deusa e nas estações do ano. Diversos outros grupos também surgiram, incluindo os druidas reformados da América do Norte, a Igreja da Fonte Eterna, que revivia a religião antiga egípcia, e a Fraternidade Viking, que celebrava ritos nórdicos. Nas décadas de 1960 e 70, o neopaganismo contemporâneo passou por uma transformação, sendo abraçado por movimentos ecológicos e feministas. Influenciado pelas obras do psiquiatra Carl Jung e do escritor Robert Graves, o neopaganismo contemporâneo passou a atrair ecoativistas que viam a natureza como sagrada e reconheciam a grande deusa como Mãe Natureza. No início dos anos 70, algumas feministas também se interessaram pelas tradições pagãs, especialmente pelas representações femininas da divindade, e se interessaram pela bruxaria e pelo neopaganismo. Atualmente, o paganismo é um movimento global que abrange diversas perspectivas e tradições. A maioria das religiões pagãs combina práticas de várias tradições, como a celta, greco-romana, nativa-americana, antigo-egípcia e nórdica. O Heathenry, também conhecido como paganismo germânico reconstrucionista, é uma das tradições neopagãs que tem suas raízes no norte pré-cristão da Europa, praticada pelos povos que viviam no Mar do Norte, incluindo os da Inglaterra anglo-saxã, Escandinávia, Alemanha e Frísia. Os grupos Heathen modernos, como Asatru e tradição nórdica, são encontrados em todo o mundo e adoram um grande número de deuses e outras entidades espirituais. Na Islândia, o Heathenry é reconhecido como uma religião nacional. Acredita-se que a persistência do Heathenry no país esteja relacionada à sua tardia conversão ao cristianismo, ocorrida apenas no século XI. O Heathenry é uma religião politeísta, e seus seguidores honram uma grande variedade de deuses e deusas provenientes da mitologia nórdica, embora eles também fossem venerados por muitos povos fora da Escandinávia. Os deuses Heathens são divididos em grupos, sendo os principais conhecidos como os principais deuses, muitos deles influenciando os nomes dos dias da semana em inglês. Por exemplo, o deus conhecido como Odin em nórdico antigo também era chamado de Woden em anglo-saxão e Wotan por tribos germânicas antigas. Os Heathens também reconhecem e se relacionam com uma variedade de seres espirituais conhecidos como Wights, incluindo as Nornas, que tecem o fio do destino, e os Dizir, espíritos femininos ligados a tribos, famílias ou indivíduos. O conceito de Weird é central no Heathenry e representa a força que conecta tudo no universo ao longo do tempo e espaço. Os Heathens acreditam que suas ações podem ter consequências de longo alcance através do fio do destino, Weird, o que lhes confere uma grande responsabilidade ética em suas ações. O Heathenry enfatiza a importância da responsabilidade pessoal pelas próprias ações, e seus valores incluem Frith, manutenção da paz e amizade dentro de um grupo social, hospitalidade, honestidade e franqueza. Embora o Heathenry tenha uma visão sobre a vida após a morte, com a crença na reencarnação, seus seguidores tendem a focar mais em viver corretamente no presente do que em preocupar-se com o além. Outra tradição neopagã é o movimento da deusa, que surgiu na década de 1970 em países como América do Norte, Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia. É uma reação contra a religião organizada dominada por homens. Assim, pode-se deduzir que o Heathenry não possui autoridades centrais, nem uma única organização a qual todos os Heathens pertençam.
Não há um sacerdócio amplamente reconhecido, mas, ocasionalmente, indivíduos podem ser reconhecidos como sacerdotes, sacerdotisas ou guias comunitários, liderando suas próprias comunidades. Sim, de fato, existem organizações nacionais e internacionais criadas para facilitar a conexão entre os adeptos, que geralmente pertencem a pequenos grupos formados por amigos e familiares. Esses grupos são algumas vezes chamados de hearths ou kindreds e se reúnem para rituais religiosos nas casas dos membros ou em espaços ao ar livre. As principais cerimônias são conhecidas como Blot e Sumbel. Heathens organizam festas e celebrações com base nesses rituais para comemorar eventos importantes, como casamentos, batizados, festividades sazonais e juramentos. O Blot era originalmente o sacrifício ritual de um animal a um ou mais deuses, elfos ou ancestrais, geralmente buscando seu favor para propósitos específicos, como paz, vitória ou boas condições de navegação. O Sumbel é uma cerimônia ritual de beber, onde um ou mais chifres ou outros recipientes são preenchidos com hidromel e usados para brindar ou fazer declarações de orgulho. É semelhante a um brinde, mas não exatamente como os brindes modernos. Os Heathens passam os chifres em várias rodadas. A primeira rodada de brindes é para os deuses, a segunda para os wights ou ancestrais, e a terceira rodada pode ser para qualquer outra coisa que a Assembleia deseje brindar. Entre outras práticas mágicas, os Heathens entalham runas em talismãs e praticam encantamentos chamados Galdor. Alguns realizam um ritual chamado Oracular Seder, onde um vidente ou volva responde a perguntas ou dá conselhos a AOS participantes, e muitos adeptos modernos também praticam adivinhação com runas. O movimento da deusa, parte da onda neopagã, é relativamente novo, surgindo principalmente na América do Norte, Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia na década de 1970. O movimento é composto por vários grupos e está em constante crescimento e mudança, mas, em sua essência, podemos dizer que o ponto comum é uma reação contra a religião organizada, dominada por homens. Nesse sentido, os participantes fazem uso do culto à deusa e podem focar em pessoas do sexo feminino ou em uma ou mais compreensões de gênero ou feminilidade. Para isso, eles invocam religiões e mitologias antigas, reinterpretando-as de forma figurativa e metafórica como reflexo de entendimentos antigos e visões de mundo. Nesse sentido, os mitos de criação não são vistos como conflitantes com a compreensão científica, mas sim como declarações poéticas e metafóricas que são compatíveis com teorias modernas, como a teoria da evolução, a cosmologia e a física. A particularidade do movimento da deusa é que eles acreditam que antigos mitos criados por sociedades matriarcais antigas deram alguns elementos-chave ao cristianismo, como o culto a Maria pelos cristãos. Consequentemente, o movimento não rejeita a devoção às figuras femininas do cristianismo. Pelo contrário, eles a abraçam como uma continuação do culto antigo à deusa. Muitas pessoas no movimento consideram a Terra como uma deusa viva, seja figurativamente ou literalmente. Para aqueles que a adoram de forma literal, Gaia, outro nome para a Terra, personifica todo o ecossistema e é a razão para alcançar a simbiose harmônica e o equilíbrio dentro do mundo natural e ambiente físico. Não é coincidência que muitos dos que estão no movimento da deusa também estão envolvidos no ecofeminismo, que se preocupa com questões ambientais e ecológicas. Eles afirmam que o esquema hierárquico concedeu a AOS seres humanos domínio sobre a Terra, levando a crises ambientais. O movimento da deusa coloca seres humanos e não humanos no mesmo nível, onde humanidade e divindade não devem ser distinguidas da natureza. A Terra é o corpo da deusa, e todos os seres estão interconectados na teia da vida. Alguns participantes honram a tríplice deusa da donzela, mãe e anciã. A parte da donzela é o arquétipo de uma jovem mulher, representando independência e força. A mãe simboliza uma mulher madura e acolhedora, enquanto a anciã representa uma mulher idosa com qualidades como sabedoria, mudança e transformação.
Acredita-se que ela contenha imagens tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, a deusa Hindu Kali é frequentemente considerada como uma anciã. A deusa multifacetada é facilmente reconciliada com o monismo do hinduísmo, que afirma entender a unidade fundamental do bem e do mal em uma existência não dual, que é basicamente a condição da vida humana, então todos os aspectos devem coexistir. O movimento wiccano é famoso e também faz parte da onda neopagã. Suas origens estão em religiões pré-cristãs, folclore, bruxaria popular e magia ritual. A religião Wicca, em sua maioria, atribui o surgimento à influência do Livro das Sombras, um compêndio de rituais e feitiços escrito por uma figura proeminente do wiccanismo, chamado Gerald Brussaux Gardner. Ele se uniu à comunidade Wicca durante a década de 1940 e início de 1950. Um aspecto central da crença Wicca é o culto à divina, representada pela tríplice deusa, composta pelas figuras da Virgem, Mãe e Mulher Sábia, que simbolizam diferentes fases da lua: crescente, cheia e minguante. Além disso, a crença também envolve a veneração do deus cornífero. A ênfase dada à deusa e ao deus pode variar entre os grupos wiccanos, mas a maioria compartilha a visão de que uma representação plena da divindade deve incorporar tanto o princípio masculino quanto o feminino. A Wicca não possui uma estrutura centralizada de autoridades religiosas, mas muitos praticantes optam por se unir em covens. Os covens são grupos de pessoas com interesses similares que se reúnem para adorar os deuses e realizar práticas mágicas. Os rituais wiccanos têm como objetivo honrar as divindades e lançar feitiços com propósitos diversos, como cura e ajuda em questões cotidianas. Importante notar que a magia é praticada de acordo com um código ético, permitindo feitiços que auxiliem outras pessoas sem causar danos a terceiros. Embora a representação popular das bruxas possa diferir das práticas reais da Wicca, é possível experimentar feitiços para ganho pessoal. Porém, é importante lembrar que qualquer magia negativa lançada pode retornar ao autor, ampliada, seguindo a chamada Lei do Triplo Retorno. A organização dos covens é flexível e depende das preferências dos participantes. Alguns covens têm membros experientes que atuam como professores, orientando os novatos nas tradições iniciáticas. Outros covens se formam com grupos de amigos que desejam aprender e praticar juntos de forma regular. Embora o número clássico de pessoas para um coven seja 13, muitos covens podem ser menores. A crença Wicca inclui a noção de reencarnação, ensinando que após a morte, o espírito renasce e se reunirá novamente com aqueles com quem teve laços pessoais próximos em vidas anteriores. Através da reencarnação, a alma tem a oportunidade de vivenciar repetidamente a vida na Terra, buscando aprendizado e crescimento. Quando a alma completa seu ciclo, ela entra em um reino de felicidade conhecido como a Terra da Juventude ou o Verão Eterno. Além de suas práticas internas, a Wicca é conhecida por suas celebrações dos Sabbats, os principais festivais wiccanos que ocorrem 8 vezes ao longo do ano, marcando as mudanças das estações. Os Sabbats são Yule, solstício de inverno, Midsummer, solstício de verão, equinócio de outono, Imbolc, Beltane, Lugnasad e Samhain. Cada Sabbat começa ao pôr do sol e termina ao pôr do sol do dia seguinte. Os rituais são realizados à luz de velas, se dentro de casa, ou à luz da lua, fogueiras e lanternas, se ao ar livre, conduzidos pelo coven. Os rituais wiccanos ocorrem dentro de um círculo consagrado, que é desenhado no ar ao redor da área escolhida com uma varinha de madeira ou uma faca com cabo preto. O espaço é honrado com os 4 elementos: ar, fogo, água e terra. Esse círculo é sagrado e permite a invocação da deusa e do deus durante os rituais. A celebração da Páscoa está relacionada com a vida renovada da terra durante a primavera. Essa festividade tem sido comemorada ao longo dos séculos por diferentes culturas antigas, cada uma com suas divindades associadas à fertilidade, amor e renovação. Atualmente, as celebrações tradicionais do equinócio da primavera continuam, com pagãos prestando homenagem a Os, seus deuses e deusas, retratados como o Homem Verde e a Mãe Terra.
Os rituais de equinócio da primavera podem incluir corridas de ovos, caça aos ovos, comer ovos e pintar ovos, tradições que compartilham semelhanças com os costumes da Páscoa. E é isso, pessoal, esses foram os fatos sobre as religiões pagãs. Caso tenha gostado do vídeo, se inscreve e deixa o like.